telefone desse que eu também não tinha na época. Mas, queridos, nós temos aqui a mesa do Senhor, a ceia, né? E nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre mesa. Mesmo lugar de tomarmos refeições. E o momento da refeição, do tomar refeição junto, é algo muito especial que vem lá de trás, não é de hoje. Agora, eu queria que nós pensássemos um pouquinho sobre quem são as pessoas que já foram convidadas para estar em nossa mesa. Quem é que você já convidou para estar na sua mesa? Quais foram as pessoas que já passaram pela mesa na sua casa? Deixa a tua memória correr um pouquinho aí na história. Eu quero que você se lembre das pessoas que já passaram por ali. Já foram convidadas por você para estarem à mesa com você, partilhando uma refeição. Momento de refeição, partilhar a refeição é mais do que comer juntos. Muito mais do que isso. É momento de comunhão, é momento de compartilhamento de vidas. Infelizmente, hoje, nós temos essa bênção que às vezes é uma maldição na vida da gente. Não é incomum hoje você chegar no restaurante e você às vezes ter pai, mãe, 2 filhos e mais alguém, todo mundo comendo e com o celular, olhando para o celular, ninguém conversa. Então a comunhão vai embora. Ou seja, às vezes estão falando com quem está longe, com aqueles supostos amigos, né? E você deixa de interagir com quem está perto. Eu tenho aprendido a não me sentar à mesa e deixar o celular em cima da mesa. Ainda que eu tenha a necessidade de estar com ele no bolso. Tenho trabalhado isso comigo mesmo, sou eu, tá? Não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa, não. Mas, quando a gente não tem o celular, a gente conversa. Uns mais, outros menos. Uns mais desinibidos, outros menos, uns rindo mais, outros não rindo pouco, né? Mas o fato é que, de alguma maneira, a gente vai interagindo, a conversa vai acontecendo. Histórias vão sendo contadas, alguém comenta uma coisa, isso te lembra outra, e você conta o que você lembrou, e o outro vai contar uma outra coisa que eu não estava nem imaginando e pensando, mas vem à memória e aquilo vai sendo compartilhado, e a vida vai acontecendo, e a gente vai interagindo, a intimidade vai acontecendo. Quanto mais vezes comemos juntos, mais intimidade a gente vai adquirindo. E um detalhe importante que eu percebo, pelo menos a partir de mim mesmo, quanto mais vezes eu tenho oportunidade de estar comendo com alguém, mais à vontade eu vou ficando e mais eu mesmo vou sendo diante daquela pessoa que está ali. Porque na primeira vez que a gente vai comer com alguém, a gente não sabe quem é a pessoa, se é uma pessoa estranha, inclusive, a gente fica preocupado às vezes até com etiqueta, né? Como é que essa pessoa, ela repara se a gente come ou não come de boca aberta, né? Fala de boca cheia, né? Se a gente pega direito no garfo, usa o guardanapo da maneira adequada, aqueles restaurantes que tem aqueles guardanapos de tecido, né? Então diz a etiqueta, será que você tem que pegar aquilo, né? Põe assim sobre o colo, põe aqui, não sabe se põe mais em cima, mais embaixo. Mas na medida que o tempo vai passando, você vai ficando mais à vontade, você vai sendo mais você mesmo, você não vai se preocupando tanto com regras. Então você vai se preocupando apenas no estar ali, comer e partilhar um pouco das suas ideias e ouvir o outro, e a aproximação vai acontecendo. Isso é o natural de uma mesa posta, onde temos a oportunidade de comer juntos. Mas, mais uma vez, quais foram as pessoas que já passavam pela sua mesa? Quais são os critérios que você teve na hora de convidar alguém para estar à mesa com você? Identificação pessoal, talvez identificação política, talvez pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta, talvez pessoas que pensem mais da mesma maneira como você pensa também, sobre o mundo, sobre as pessoas que talvez sejam do mesmo partido político que você. Quais são os critérios? A grande verdade é que muitas das vezes a gente busca aqueles que são mais iguais a gente, de alguma maneira. E os diferentes? E aqueles que são diferentes?
Queria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos de número 13 ao 17. O texto diz o seguinte: Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. 2, capítulo, verso 13 a 17. Em seguida, Jesus saiu outra vez para a beira do mar e ensinou as multidões que vinham até ele. Enquanto caminhava por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde se coletavam os impostos. Levi era um coletor de impostos, aquele que recebia os impostos de Roma. Siga-me, disse-lhe Jesus, e Levi se levantou e o seguiu. Mais tarde, na casa de Levi, Jesus e seus discípulos estavam à mesa, acompanhados de um grande número de cobradores de impostos e outros pecadores, pois eram muitos os que o seguiam. Quando alguns fariseus, mestres da lei, viram Jesus comer com os cobradores de impostos e outros pecadores, perguntaram a seus discípulos: por que ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores. Queridos, fariseu é uma palavra que significa separado. Eles faziam parte de um grupo religioso na época, muito zelosos pelo cumprimento da lei. E não admitiam, né, estar na convivência, no dia a dia, no relacionamento de intimidade com pessoas que não cumpriam a lei. Então você era judeu, você deveria se esforçar por cumprir a lei. E eles tinham um conceito muito elevado de si mesmos. Se achavam literalmente como que a nata dos cristãos. Vamos pensar nos dias de hoje, né? Então, se fosse aqui nos dias de hoje, eles se achariam a nata, ou seja, os mais santos. Porque, pelo menos, externamente, visualmente, eles eram cumpridores efetivos da lei. Digo externamente porque o próprio Jesus chamou de sepulcros caiados. Você sabe o que é um sepulcro caiado? Então, esses eram os homens religiosos da época. Entre eles, nós tínhamos ali Nicodemos e o seu discípulo, a quem eu estava me referindo agora há pouco. Eles acreditavam na vinda do Messias, esperavam por esse Messias, mas não esperavam por Jesus. E aqui diz o texto, né, que Jesus, passando por Levi, que era um judeu, mas que servia a Roma, coletando impostos. Então ele era excluído, mal visto. Muitos desses coletores de impostos, inclusive, eram tidos como homens desonestos, que deixavam sempre um pouquinho lá nos seus bolsos, iam enriquecendo às custas do seu próprio povo. Se imagine, né, você sendo brasileiro, no mundo que a gente está hoje, aqui de repente China vem e toma conta do Brasil, né, um dos grandes impérios aí, né, está se levantando, e aí a China começa a estabelecer impostos pesados para todos os brasileiros, aí
O governo chinês chamará o Estevão, fala, Estevão, eu quero que você seja aqui um coletor de impostos aí do... Você conhece bem o povo, né? E aí daqui a pouco vocês vão ver o Estevão sentado ali num cantinho ali, e você tendo que chegar lá no Estevão lá. Pô, pastor, você fez parte da oração com a gente, né? A gente fez tanta coisa junto. Agora você está aí servindo esse povo que está tomando conta do nosso país, explorando a gente. Como é que vocês passariam a me ver a partir daí? Né? Talvez alguns aqui que me abraçaram hoje, talvez já se desviassem de mim quando me vissem nas ruas. Mas esse era Levi. E ele foi chamado por Jesus. Foi um dos discípulos de Jesus. Um dos que foi chamado por ele. Se a gente fosse estudar, que a Bíblia não traz detalhes, né, da vida dos discípulos. Alguns a gente conhece um pouco mais, outros quase nada. Mas se a gente fosse ver a vida de cada um, aqueles que Jesus chamou, né, eu não chamaria nenhum deles. Sendo bem sincero. Se tivesse uma equipe para trabalhar comigo, eu acho que nenhum deles estaria no meu time. Mas eles estavam no time de Jesus. Levi foi chamado. E aí, Jesus vai jantar na casa de Levi. Diz o texto aqui. E havia muitos outros coletores de impostos ali, diz o texto. E muitos outros pecadores. Então, ou seja, se haviam muitos coletores de impostos e outros pecadores, o texto está querendo dizer que aqueles também eram pecadores, né? E aqueles que se diziam santos do lado de fora, então eu falei assim, poxa, como é que pode isso? O que está acontecendo aí? Porque eles não se assentavam à mesa com nenhum deles. Assim eram os fariseus. E eu me pergunto, se eu estaria naquela mesa com Jesus? Eu me pergunto se naquele momento, se eu voltasse na história, naquele momento ali, eu me pergunto sinceramente, eu tenho refletido sobre isso, se eu estaria à mesa com Jesus ou seria um dos fariseus a criticar Jesus por estar à mesa com aqueles pecadores. Considerando que eu sou pastor, fiz um curso de teologia, faço parte de uma denominação chamada Batista. De repente aparece um Jesus aqui e senta com os pecadores. Quem seriam eles hoje? Quem estariam, ou quais as pessoas estariam à mesa com Jesus? Quem você acha que estaria, ou quem você acha que não estaria? Hoje, se Jesus estivesse aqui, quem não estaria à mesa com Jesus? Será que o povo lá do Hamas seriam aceitos na mesa de Jesus? Depois de toda aquela atrocidade que eles fizeram lá? Será que os milicianos ali do Rio de Janeiro estariam lá? Estariam sentados à mesa com Jesus? Seriam convidados? Já seriam aceitos ali à mesa com Jesus? Será que os radicais da nossa política, os extremistas, aqueles com os quais nós não concordamos, será que Jesus os aceitaria em sua mesa? Quem você acha que não seria aceito à mesa de Jesus? Queridos, eu paro para pensar nisso, e mesmo que eu fique indignado, eu não vejo ninguém fora da mesa de Jesus, a não ser que queira estar. O convite de Jesus é para todos, indistintamente, goste eu ou e você ou não. Nós selecionamos, Jesus não. Jesus disse que não vai lançar ninguém fora, ninguém daqueles que forem até ele. A única condição de alguém que eu reprovo, que você reprova para estar à mesa com Jesus, é dele não querer estar lá. Eu não queria aceitar o convite para ir. E aí eu comecei a pensar sobre esse texto e comecei a pensar sobre a minha própria vida.
E eu tenho percebido que muitas vezes eu estou à mesa com Jesus e muitas outras vezes eu estou no grupo dos fariseus. É quando eu começo a olhar para algumas pessoas que estão ao meu redor e começo a me achar melhor do que elas. Começo a pensar que elas não merecem estar na igreja. Não merecem estar aqui cantando um louvor. Sabe, alguém que de repente entra pela porta e fala assim, poxa vida, deixa eu ver onde ela vai sentar para que eu não sente tão perto. Às vezes eu me vejo nesse grupo de fariseus quando eu faço isso. Quando eu separo alguém. Quando eu sou capaz de olhar para alguém e falar assim, esse não tem o céu, precisa se converter, quem sou eu? Declara que tem Jesus da boca para fora, olha para a vida dele. Queridos, eu preciso olhar para a minha vida. Existem pecados na minha vida que se arrastam. E eu começo a perceber que sobre a minha vida tem a graça de Deus, que não fosse ela, eu não estaria aqui. Ah, não, mas se você aceitou Jesus, isso tem que mudar na sua vida. E o que não mudou na minha até hoje? Eu tenho 62 anos de idade, cresci dentro de uma igreja, fui do berçário da igreja, lá em Brasília, me lembro, andando no berçário já um pouquinho maior, lá indo nos berços dos bebês. Quase 62 anos de vida cristã, posso dizer, me converti acho que eu tinha 11 anos de idade. 1974, em abril de 74, me batizei. E eu olho para dentro de mim mesmo e percebo que algumas coisas se arrastam até hoje. Eu não sei se eu vou me livrar delas. Por mais que eu queira. Mas graças a Deus, a Bíblia diz que não é por causa do que eu faço ou deixo de fazer que eu tenho o céu. Não são pelas minhas atitudes, é a graça de Deus. Você entende o que é a graça de Deus? Eu não vou pregar sobre a graça agora, mas vou abrir um parêntese aqui. Tem um texto que eu li, que é um fato, é real, é história, no livro de Philip Yancey, quando ele fala lá da África do Sul, do sistema do apartheid, e acabou tendo a eleição de um presidente negro. Você sabe o que aconteceu no sistema do apartheid, pessoas eram mortas, os brancos praticamente tinham o direito de fazer o que queriam com os negros. E ele, então, assume o poder, e ele teria, então, a opção de fazer justiça, revanche. Ele falou, eu não quero justiça, eu quero conciliação. Foi criada uma comissão chamada Comissão de Conciliação e esqueci agora o nome exato dessa comissão, mas o objetivo não era fazer a justiça que nós entendemos que deve ser feita, mas que reconciliar o país. E essa comissão funcionava da seguinte maneira: qualquer criminoso, qualquer branco que tivesse cometido um crime, né, durante a época do apartheid, que fosse diante do juiz e da vítima e reconhecesse o que teria feito, ele não seria condenado, seria perdoado. E Philip Yancey traz à tona um momento em que um soldado vai diante dessa comissão e à frente estava uma mulher que era vítima. Ele foi o responsável, ele pessoalmente matou o marido e o filho daquela mulher. E um deles matou queimado na frente dela. Eu não lembro se era o filho ou se era o marido. E ele então vai ali e reconhece. E aí então o juiz, depois disso, diz à mulher: o que você gostaria mais nesse momento? Porque condenada ele não seria, porque essa era a prerrogativa da comissão. E aí então a mulher diz o seguinte: eu ainda tenho muito amor dentro de mim. Eu gostaria que, em primeiro lugar, ele fosse lá pegar as cinzas, que ainda estão lá, ou foi do marido ou do filho que foi morto, queimado, e trouxesse para mim, porque eu quero enterrar. E como ainda tenho muito amor dentro de mim, eu não tenho mais família, eu quero que uma vez por mês ele venha passar um dia comigo na minha casa, e eu lhe serei como mãe, e ele vai ser como filho para mim. Se coloque no lugar daquela mulher. Gente, eu não faria isso nunca. Eu acho que não.
Uma pessoa que matou minha filha e minha esposa, pedi que ele viesse à minha casa uma vez por mês, para que ele fosse como pai, ele fosse como filho. É o exemplo real, para mim, de todos que eu já ouvi até hoje, que mais se aproxima do significado da graça de Deus. Se isso exemplifica a graça de Deus, porque é uma coisa absurda para um ser humano suportar e, sabe, conseguir agir dessa maneira, a graça de Deus é maior do que isso. E é essa graça que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. E aí eu pergunto, eu sou cristão. Se sou cristão, eu sou igreja. Quais são as pessoas que, por minha causa, Estevão Costa Júnior, não fazem parte do corpo de Cristo, não estão sentadas à mesa com Jesus, por minha causa? Por uma atitude, ou às vezes uma simples palavra que eu tenha dito, e tenha jogado essa pessoa para bem longe. Vocês já perceberam? Ou quando a gente olha na história, Jesus estava o tempo todo sendo seguido pelas multidões. Às vezes ele tentava escapulir delas, pegava um barco, atravessava, chegava do outro lado, já estava lá um monte de gente também. E ele cansado, exausto, procurando um momento para estar só. Jesus atraía as multidões e ele era santo, Deus encarnado. E nós somos pecadores, achando que somos melhores do que qualquer outra pessoa. Ah, não, mas eu não posso me comparar com um cara desse lá do Hamas, que entrou na casa de um judeu, matou, estuprou. Eu digo a você, querido, eu não sou melhor do que esse cara que fez tudo isso. Eu só dou graças a Deus porque eu não tive a história que ele teve para não fazer o que ele fez, mas eu já fiz tantas outras coisas. Para você matar alguém, você não precisa meter uma bala ou uma faca. Às vezes você mata alguém com uma palavra. Eu não sou melhor. Se esse cara disser sim para Jesus, ele vai estar na mesa com Jesus e vai estar no céu, quer eu queira ou não. Quando eu chegar lá em cima, gente, eu creio que estarei lá, porque eu tenho Jesus na minha vida, porque a única condição de acesso ao céu é ter Jesus e ponto, não tem mais nada. A Bíblia não traz mais nenhuma outra forma, ou acrescenta alguma coisa, você tem que ter Jesus e não tem esse i, você tem que ter Jesus e ponto. Obrigado. Me ajudem. Você tem que ter Jesus e ponto, é o que a palavra de Deus diz. Então, amados, estar à mesa com Jesus, quando eu me sento à mesa com Jesus, eu preciso entender que estar lá é uma condição de me achar um igual a todos que ali estão. É uma condição estar ali, estar aberto a me relacionar com todos que ali estão. Não importa, não importa a condição social, não importa o que essa pessoa tenha feito ou tenha deixado de fazer, não importa os partidos políticos que ela tenha escolhido, não importa a orientação sexual que ela esteja seguindo na vida dela, não importa se essa pessoa é uma pessoa boa aos meus olhos ou ruins, não importa se essa pessoa tem uma pele branca, uma pele morena ou negra, não importa o que eu penso dela ou deixo de pensar. Quando eu me coloco à mesa com Jesus, eu estou dizendo para Jesus, Jesus, eu estou aqui focado em você. E eu sou igual aos outros que aqui estão. Não estou preocupado com o fato deles estarem aqui. Eu lembro de ter participado de um treinamento lá em São Paulo, e esse texto foi trazido para que nós pudéssemos fazer um exercício sobre esse texto. E nesse texto, cada um teria que escolher um personagem, se ver como um daqueles que estavam ali. Então você poderia se ver como um dos convidados, um dos amigos de Mateus, poderia se ver como o próprio Mateus, poderia se ver como um daqueles que serviam, que estavam servindo ali. Mateus era um cara que tinha dinheiro, então ele tinha aqueles que estavam servindo aquele jantar, né? E eu me lembro de ter escolhido para mim ser um dos amigos de Mateus.
Me lembro, e assim, aí você imaginar, e aí depois você teve que compartilhar, como é que foi ser aquele amigo do Mateus, como é que você chegou até ali, né? E eu fiquei assim, imaginando, né? Tá na minha casa, jogando no meu trabalho, talvez um dos coletores de impostos também, como o Mateus, e de repente, né, uma mensagem do Mateus no WhatsApp, cara, eu preciso falar com você. Aí eu falei, pô, daqui a pouco, eu tô terminando a coleta de impostos. Não, tem que ser agora, é urgente, cara. Posso ligar? Falei, pô, liga aí. Aí o Mateus ligaria pra mim e falou assim, cara, ó, vai ter um jantar em casa, bicho, tu não pode perder. Falei, cara, vai rolar, vai ter muita menina bonita, vai, né, bebida, como é que vai ser lá? Falei, ó, vai ter de tudo, cara, mas pô, o foco não é esse. O foco hoje lá, cara, você precisa conhecer um cara que eu conheci, pô, mas que cara é esse? Não, rapaz, você tem que ir na festa, você não pode faltar. Falei, rapaz, não sei se vai dar, vou sair tarde. Eu, não, dá um jeito, sai mais cedo. Aí eu saio mais cedo do trabalho, vou correr para casa do Matheus, aquela expectativa, o que está acontecendo lá? Aí chego, cadê Matheus? Rapaz, daqui a pouco eu falo com você. Aí começa a andar pela festa, foi assim que eu me vi, tá? Na descrição que eu fiz. Daqui a pouco começo a ouvir gargalhadas, risadas, e uma voz contando histórias, e me vi naquele momento sendo cativado por algumas daquelas histórias, fui chegando mais perto, Jesus cercado por muitos, contando algumas histórias e me chamando a atenção. De repente eu me vi parado, esquecendo todo mundo que ele estava, focado nas histórias que Jesus estava contando. Não estava preocupado com quem estava, com quem deixava ele estar, se tinha bebida, se não tinha bebida, se tinha mulher bonita, se não tinha. Então foi assim o meu relato daquele exercício, daquele treinamento que eu fiz. Quando a gente foca em Jesus, gente, nada mais importa. Quando a gente foca em Jesus, a gente deixa de olhar para as pessoas, para criticar, para julgar, e pior, muitas vezes, para condenar. Quando a gente foca em Jesus, a gente se vê como pecador, mas se vê amado, imerecidamente, pela graça, pela misericórdia, mas amado. É assim que a gente vê. Porque Jesus é santo. E quando ele se encontra com ele, não tem jeito. A gente vai saber que a gente é pecador. Mas ao mesmo tempo a gente não se sente excluído. Ao mesmo tempo a gente não se vê jogado para fora. A gente se vê atraído. A gente se vê puxado. A gente se vê acolhido. A gente se sente amado. A gente não entende. Não consegue nem entender, não consegue descrever. Como é que isso pode acontecer? Estou me aproximando de um santo, quanto mais eu me aproximo, mais pecador me sinto. E misteriosamente, cada vez me sinto mais amado, mais acolhido, mais aceito, menos julgado. Porque o texto diz, Jesus veio para salvar. É verdade, vai ter o dia de julgamento. É dele, não é meu. Mas a primeira vinda de Jesus, ele veio com propósito. Ele vai voltar um dia. Todos vão estar diante dele. Eu vou estar. Então, precisamos refletir sobre isso. Quem são aqueles que estão à mesa conosco? De repente eu já me imaginei assim, né? Dentro da minha casa. Eu tenho uma mesa lá hoje, uma mesa de madeira bonita que nós compramos, né? Sempre quis ter uma mesa de madeira, né? Desse jeito. Pega as madeiras bem rústicas. São 6 cadeiras, né? Mesa legal. Hoje temos 2 anos, né? Que a gente comprou essa mesa, mais ou menos. 3 anos aí. Quase 40 anos de casado, a gente conseguiu comprar a mesinha. Pagamos lá parcelado lá em 3 vezes, mas a gente comprou. Temos até um contratempo lá, porque a cadeira veio com uma flerpazinha, o cara não quis arrumar, mas a gente deixa pra lá e a gente mesmo cuidou dela. Eu fico pensando, quem são as pessoas que eu vou ter coragem de colocar assentado aqui à mesa com a gente? Outro dia eu estava falando para você isso ali, olha, tem um vizinho de cima aqui, a gente mora no 7º andar, ele é do 9º. Eu queria tanto ver se a gente se aproximava desse casal. Mas o que me levou a dizer isso para ela? Eu achei o cara legal.
Só que eu tenho um vizinho de baixo, que era síndico quando eu cheguei lá. E teve algumas atitudes meio assim, sabe? Insinuadoras de coisas que a gente estava fazendo que a gente não estava. A gente achou meio ruim. E hoje eu penso, eu vou chamar o vizinho de cima. Mas será que eu vou ter coragem de chamar o vizinho de baixo? Gente, a gente tem que decidir o que a gente quer ser. Ou onde nós queremos estar, na verdade. À mesa com Jesus? Ou no grupo dos fariseus? A minha vida, eu tenho percebido, o tempo todo eu transito entre os dois lugares. Tem hora que eu estou lá, à mesa com Jesus. Quando eu menos espero, me percebo no grupo dos fariseus. Meu esforço em Jesus é para aprender a estar mais tempo à mesa do que no grupo com fariseus. Um detalhe importante. Não sei se você já teve experiência assim, porque quando a gente olha para alguém assim, quer tirar essa pessoa, quer excluir, né? Então, está querendo tirar essa pessoa da mesa, né? Mas quando a gente faz um esforço para tirar alguém da mesa de Jesus, essa pessoa não sai. Quem sai é você. Já tentou? Experimenta chegar nessa pilastra aqui. Empurra ela para tirar ela do lugar. E você vai ver quem vai sair do lugar, se você ou ela. Então, querer tirar uma pessoa que está à mesa com Jesus, gente, ele está ali posto por ele. Não tem ninguém que tira. Se você insistir, quem sai é você. Quem vai sair do lugar é você, não vai ser ele. Pode ter certeza absoluta disso. Outro dia, inclusive, chegando lá na igreja, estacionamento lota rapidamente, fila grande, é uma igreja com muita gente, e de repente está lá, tem uns 3 carros na minha frente, eu estava parado aqui, esperando os carros, estavam saindo, e o outro carro atrás de mim. De repente esse cara, numa SUV, pá, saiu, cortou todo mundo, estacionou o carro dele e desceu. Olha a minha cara para ele, ó. Que olhando, esperando ele olhar para mim. Mas quando eu olhasse para mim, eu fizesse assim, ó. Ele não olhou para mim. Sorte minha. Quando eu cheguei lá dentro, cheguei e falou assim, demorou um pouquinho, falei, estava lotado e outra coisa, eu estava tentando tirar alguém da mesa de Jesus. Falei exatamente isso para ela. Naquele momento eu quis arrancar aquele cara da mesa de Jesus. Falei, gente, perdão, Deus. É assim, nós somos assim o tempo todo, porque ele cortou a fila, imagina. Mas nós precisamos refletir como igreja. Estamos fazendo 13 anos de existência. E eu dou graças a Deus, porque muita gente tem sido acolhida por esta igreja. Muita gente tem chegado aqui porque tem se sentido amado, acolhido, aprovado e não reprovado. Mas 13 anos, se eu estou 5 anos fora, significa 13 menos 5, fazendo a conta certa, não sei se eu estou fazendo 8 anos, né? Se eu estiver errado, alguém me corrija a minha matemática aí. Eu fico pensando nesses 8 anos, quais não foram acolhidos, não se sentiram aceitos, se sentiram excluídos por minha causa. Quem poderia estar aqui agora que não está porque eu não estive naquele momento com aquela pessoa à mesa, mas estive como um dos fariseus, apontando, criticando, reprovando um simples olhar. Um simples olhar. E não me esqueço de estar no shopping uma vez com a Débora, dentro de uma loja, só para encerrar, tá? Shopping Recife. E tinha uma jovem que estava com a sua mãe, e essa jovem tinha o cabelo pintado, algumas tatuagens, piercings, e uma roupa bem diferente. Eu fiquei olhando para ela assim, aí Débora falou assim, pai, por que você está olhando para ela? Eu falei assim, eu gostaria de ter essa jovem lá na igreja. Aí ela falou assim, será? Você está olhando tanto para ela de uma forma que está sendo até constrangedora se ela olhar e perceber que está sendo olhada dessa maneira. E aí eu fiquei pensando, até que ponto realmente eu estou olhando para ela, querendo que ela esteja lá, ou tentando me convencer que eu preciso acolher uma pessoa como essa, tão diferente, lá na igreja.
Até que ponto eu estou aqui nesse momento? Aprovando ou reprovando, aproximando ou distanciando essa pessoa? Então a gente precisa se perceber diante de Jesus, a gente precisa se colocar diante dele e precisamos nos percebermos nessa transitação. Então, diante de qualquer pessoa que seja, na face da terra, olhando para essa pessoa, diante dela agora, eu estou à mesa ou estou no grupo dos fariseus? É a minha atitude, minha maneira de pensar, às vezes não revelada, é que vai me dizer onde é que eu estou. Então, que Jesus nos ensine. Tem sido, gente, confesso a vocês de verdade, o meu maior exercício de vida nesse momento da minha vida. Aos 62 anos, morando na cidade de São Paulo, tem sido o meu maior exercício estar trabalhando, estar mais à mesa do que fora dela. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer, Pai. 13 anos, não são 13 dias, Paizinho querido. Jesus amado, 13 anos. Quanta luta, quanta lágrima derramada, quantas gotas de suor também, Senhor. Quantos erros e falhas, mas também, Senhor, quantos momentos bons, quantas bênçãos, quantas pessoas que tivemos a oportunidade de receber, de conhecer. Muitas vezes caímos, mas tantas outras nos levantamos. E sempre que nos levantamos, ó Pai, foi através de uma mão estendida de alguém que estava perto, sendo usado por Ti, para nos colocar de pé, para nos abraçar, para enxugar nossas lágrimas, para nos dizer, vamos dar mais um passo. Porque é assim que Tu fazes, Pai. Tu poderias descer todas as vezes que precisássemos, ó Pai, e pessoalmente, a Tua própria presença, sem usar ninguém, poderia falar ao nosso coração, poderia nos colocar de pé, mas na grande maioria das vezes Tu usas pessoas limitadas e pecadoras como nós, que são postas ali no nosso caminho, Pai. Para nos colocar de pé, para nos dar um ombro para chorar, para nos consolar, para nos fortalecer quando já não temos força nenhuma mais. Obrigado por essa igreja, Pai. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Cada um que está aqui, Pai, sabe que foi trazido pelas Tuas mãos. Se tem alguém aqui hoje, ó Pai, que em algum momento não se sentiu acolhido, amado, por nossas falhas, que ela nesse momento receba o toque do Teu amor. Se existem qualquer tipo de mágoas, ó Pai, que elas possam ser colocadas para fora. Nós não somos iguais, Pai. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes, Pai. O que nos une é Jesus. À mesa com Jesus ali, Senhor, na casa de Levi.
Os sãos não estavam à mesa, Pai, mas só os pecadores. Nós não queremos deixar de fazer parte dessa mesa. Ali estavam, Senhor, pessoas diferentes. Mas estavam juntas porque estavam com Jesus. E é Ele que nos une, é Ele que nos edifica. É Ele, somente Ele, quem nos transforma, Pai. Perdoa-nos quando achamos que nós temos que mudar a vida de alguém. Perdoa-nos, ó Pai, quando achamos que nós temos a responsabilidade de conduzir alguém a mudanças. Não. Nós temos a responsabilidade de amar, acolher, abraçar, beijar. O resto é com Jesus, Pai. Obrigado por todos aqueles que já passaram por aqui, Pai, e que mais de alguma forma não deixam de fazer parte dessa igreja, mas estão hoje espalhados sobre a face da terra, em outros estados, em outros países. Onde quer que estejam, Pai, possam estar frutificando, possam estar amando, acolhendo, beijando, recebendo pessoas, Pai. Onde quer que estejam, Pai. Nós